Um clássico dos jogos de tabuleiro para você jogar com sua família e com seus amigos. Vem comigo conhecer Carcassonne. Meu nome é André e esse é meu canal Jogando Mais, onde eu falo sobre jogos de cartas e tabuleiro para você jogar com sua família, com seus amigos. Então já me segue, já deixa a sua curtida se você curte esse tipo de conteúdo, porque toda semana tem vídeo novo por aqui. E hoje eu quero te apresentar o Carcassonne da editora Devir, um jogo para 2 até 5 pessoas. Você pode jogar com a criançada a partir de 7, 8 anos tranquilamente e as partidas não passam ali de 30, 40 minutos com uma boa dose de estratégia, mas sendo assim um jogo simples que já se tornou um clássico. E o seu objetivo em Carcassonne é super simples, é você ter mais pontos ao final da partida que são marcados nesse tabuleiro, através do posicionamento de peças, onde você vai construir cidades, estradas, monastérios e fazendas posicionando os seus bonequinhos ou meeples. E a dinâmica do jogo é super simples. Cada jogador vai receber um conjunto de bonequinhos ou meeples da sua cor. Um deles vai posicionado nesse tabuleiro, onde nós anotaremos a pontuação. Então, à medida que você vai fazendo pontos, o seu bonequinho avança na trilha aqui de pontuação. É formada uma pilha ou algumas pilhas com as peças que nós vamos usar ao longo da partida. A peça inicial é colocada no centro da mesa e a partida já pode começar. Na sua vez, você compra uma peça da pilha, revela essa peça e você vai posicioná-la ao lado das peças que já estão existentes na mesa. A regra para você posicionar as peças é bem simples, você vai sempre combinar peças iguais, ou seja, campo com campo, cidade com cidade, estrada com estrada. Uma vez que você colocou a peça que você comprou posicionada junto às demais, você tem naquela rodada a possibilidade de colocar um dos seus bonequinhos em cima da peça que você colocou. Então, por exemplo, se eu coloquei essa peça e posicionar o meu bonequinho nessa cidade, significa que a partir desse momento essa cidade é minha e ninguém pode mais fazer parte dela porque ela tem um bonequinho que é da minha cor. E a partida então prossegue com essa dinâmica, os jogadores comprando peças, posicionando na mesa ao redor das peças que já estão aqui, e todo mundo tem na sua vez a chance de colocar um bonequinho na peça que ele colocou naquela rodada ou não. Toda vez que você colocar uma peça em uma das estruturas que já tem um bonequinho, então, por exemplo, eu tenho uma cidade aqui com um bonequinho meu, e eu coloco uma outra cidade completando essa que já está aqui na mesa, acontecem algumas coisas. Eu pego meu bonequinho, meu meeple de volta para mim, e eu pontuo essa cidade que foi fechada. Nesse caso, cada cidade vale 2 pontos, cada trecho da cidade. Então eu ando 4, porque essa cidade tem 2 trechos. A mesma coisa acontece com as estradas. Quando as duas extremidades forem fechadas, a pessoa que tiver o seu bonequinho naquela estrada, recolhe o seu bonequinho, conta os trechos e avança 1 ponto para cada trecho. O monastério funciona diferente. Quando ele for completamente cercado por peças, você conta a quantidade de peças que estão ao redor do monastério, mais ele, ou seja, 9 peças. Você recolhe o seu meeple daquele monastério que era o seu e avança 9 peças. Então, ao longo da partida, eu recebo pontos pelas estradas, pelas cidades e pelos monastérios. E existe mais uma alternativa de eu colocar o bonequinho na minha peça. Ao invés de eu colocá-lo em alguma das estruturas, como a estrada ou a cidade, eu posso colocar ele deitado no campo. Eu tenho que verificar se não tem nenhum bonequinho em um campo adjacente conectado a esse que eu estou colocando. Isso significa que aquele meeple se tornou um fazendeiro. Então ele fica deitado ali até o final da partida, e quando o jogo acabar, eu vou avaliar naquele campo que ele está deitado, ou seja, naquele espaço de área que ele está deitado, todas as cidades que estão fechadas ali. E eu recebo 3 pontos por cidade. Porém, ele fica deitado ali até o final da partida, ou seja, eu tenho menos possibilidades de fazer construções, porque eu coloquei ele ali até o final do jogo. E assim que a pilha de peças de compra for esgotada, ou seja, a última peça for colocada, os jogadores vão contar uma pontuação final, considerando os bonequinhos, os meeples que ficaram nas peças posicionadas. Eu vou recolhendo cada um deles e contando pontos por cidades ainda em aberto, estradas, monastérios, e por último nós fazemos a pontuação dos fazendeiros. E o jogador com mais pontos, ao final da partida, depois dessa contagem final, é o vencedor. Carcassonne já está no mercado há algumas décadas e continua sendo um clássico
que todo mundo precisa conhecer e pelo menos experimentar uma vez. E eu digo isso porque ele é um jogo clássico justamente pela sua flexibilidade e pelas possibilidades que você tem ao longo da partida em um jogo simples, mas com boas decisões estratégicas. Como as regras são super simples e de uma certa maneira bem intuitiva no encaixe das peças, você pode jogar com pessoas que estão começando e até mesmo com a criançada a partir de 6, 7, 8 anos, que eles vão entender rapidamente essa dinâmica de comprar a peça e verificar onde ela pode ser encaixada. E além disso, considerar se eu devo gastar um bonequinho meu posicionando ele ali para tentar finalizar essa construção, ou seja, fazendo ali uma espécie de avaliação de risco. Você jogar Carcassonne com 3, 4 ou 5 pessoas se torna uma experiência um pouco mais casual, porque a quantidade de peças que cada pessoa vai jogar na sua vez diminui. Ou seja, ele continua sendo um jogo muito interessante, muito fácil e muito gostoso de jogar, porém a possibilidade estratégica diminui porque você vai naturalmente jogar menos peças na sua vez. Agora, se você quer um jogo muito estratégico, de marcação, onde você tem que analisar bem onde você posiciona as suas peças e as peças que seu adversário está posicionando, Carcassonne também oferece uma opção muito legal, muito estratégica para duas pessoas, porque você tem mais peças para jogar, mas ao mesmo tempo você tem um adversário direto ali na competição, pelas estradas, pelas cidades, pelos monastérios e pelas fazendas. Não à toa você tem um campeonato mundial de Carcassonne e você tem inclusive a versão brasileira desse campeonato que é organizado pela editora Devir, porque é um excelente jogo para você jogar em duas pessoas, sendo muito estratégico, de muita marcação e uma excelente opção também para você jogar um pouco mais casualmente com 3, 4, até 5 pessoas e uma excelente opção para você começar a jogar com a criançada, que vai adorar essa avaliação na colocação das peças, versus o risco de colocar ali um meeple e lutar o resto da partida para fechar aquela estrutura e ter seu meeple de volta e avaliar as diversas oportunidades que acontecem durante a partida. Carcassonne é um clássico que você precisa experimentar com sua família.